Agora, vamos ver alguns exemplos, certo? A gente vai passar, sim, rapidinho, aí depois vocês em casa verificam, estudam aí, tá? Fica a critério de vocês. Olha só, o que uma narrativa pode trazer para nós, ou trazer para o nosso entendimento. Primeiro exemplo, tá? Não é quer dizer que isso vai acontecer, é um exemplo. Tem vários outros, aí a gente reuniu alguns. Sobre o assentamento tribal em Canaã. Juízes, no primeiro capítulo, começa a falando em relação a isso, que é aquela questão de Josué. Aí chega e fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí já entra na questão de Juízes, e dentro de Juízes nós vemos até o capítulo 2, que ele chega e fala que, quem está contando, o narrador, ele chega e mostra falando que o povo de Israel começou a absorver as populações, as pessoas, por que não dizer até as culturas que estavam em volta ali, para fazer aquelas pessoas de escravos. Mas o que o Senhor tinha dito para eles? Acaba se não vai contaminar. Outra, projetos de construção reais, ou de construções reais. Por exemplo, lembra do Templo de Salomão? Lembra quando Jesus falou assim que eu vou derrubar esse templo em 3 dias... vou derrubar esse templo e vou reerguer ele em 3 dias? Acaba sendo um texto narrativo, Jesus narrando essa história, usando um elemento que já não existia mais em si, tá? Existia, porque o templo de Herodes ele foi destruído no ano 70. Mas o que eles achavam que era a realidade, Jesus não estava falando daquele templo físico, ele estava falando do seu próprio corpo. Tá? Olha, campanhas militares. Lembra de Gideão? Lembra? Olha só, como um carvalho passou a ser chamado carvalho do pranto. A árvore chora. Mas eu sei que aquela árvore é conhecida como chorona. Não é isso que eu estou dizendo. Há um símbolo ou alguma coisa que carvalho do pranto significa. E se a gente não souber, certo? Não analisar, o que pode acontecer? Ensinar o Joãozinho errado. Outra. Como uma cisterna veio a se chamar de amarga, ou ser chamada de amarga. Só para ter ideia. Sabe como é que essa cisterna chama? Mara. Aí lembra quando a pessoa diz assim, nossa, isso é Mara. Se você for olhar pelo conceito bíblico, é amargo, ruim. Outra, para a gente terminar de exemplos no Antigo Testamento. Memórias de um escritor. Ou ele passa a ser o narrador do tempo do que ele passou. Por exemplo, os exemplos mais clássicos, no caso, seria de Esdras e Neemias. Também tem a questão de Isaías, Daniel, Ezequiel, tá? Mas é texto profético? Sim. Mas você lembra o que a gente falou da parábola do filho pródigo? Que pode ter esta intercalação, ou mistura, ou variação no próprio texto? Agora vamos lá ao Novo Testamento. Olha só que grafinha. A busca de solução para um problema. A busca de solução para um problema. Hein? Esse é um tema de uma historinha muito legal, hein? Olha só. Outra. A pequena visita ao grande rei. Nem vou falar onde que está escrito, que é Mateus. Nem vou falar que a gente leu, tá? Ok? Pequena visita, ou seja, mostrando que aqueles camaradinhas que vieram de outro lugar eram perante... Certo? Meu Deus é um Deus grandão. Certo? Outra. Volte ao lugar de onde saiu. Nem vou falar de onde que é. Nem vou falar.
A gente está falando isso daqui direto aqui nessa aula, hein? Querendo a morte do pai, também. Querendo a morte do pai. Só uma diquinha. Lembra que no espaço a gente vê a questão até de cultura, de tempo, a gente vê essas questões. Como que a pessoa recebe uma herança? Ela não recebe uma herança quando alguém ainda está vivo. E nesse texto vai mostrar que o cidadão que pediu determinada coisa queria a morte de alguém. Olha só. Silva não é Silva, é sirva. Tá escrito errado. Sirva sem moderação. Aí você vai ver o que tá dizendo lá, tá? Silva. O que seria esse Silva? Ao entendedor, uma parábola não é letra. Ao entendedor, uma parábola não é letra. Para a gente terminar, alguns recadinhos em relação a essa questão da narrativa, tá? Primeiro, presta atenção nisso que nós falamos. Se nós não prestarmos atenção, vai dar problema. Não é por causa de a Bíblia conter esses tipos de formas, tipo de estrutura textual, que ela é ou que deixa de ser algo valiosíssimo. Ela não contém algo valioso. Ela é algo valioso. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tanto é que olha lá no finalzinho que a gente coloca. Nenhum texto das Santas Letras, que é um outro nome que pode ser dado também à palavra, tá? Deixa de ser inspirado pelo Senhor. Nenhum texto de Gênesis, Apocalipse deixa de ser algo impulsionado, dado, influenciado pelo Senhor. Ok? Deus abençoe. Essa foi a primeira parte da segunda aula sobre textos narrativos.